Medo, gente, é um estado emocional que surge em resposta à consciência diante de uma situação de perigo. O que é que isso quer dizer? Que o medo é um estado de alerta que existe para nos proteger, porque faz parte do nosso sistema de autopreservação. O fato é que o medo, bioquimicamente falando, é uma sensação em consequência da liberação de hormônios, de substâncias específicas em nosso corpo. A gente libera adrenalina, libera cortisol. Isso porque o nosso corpo, de uma forma bem inteligente, ele está se preparando para uma situação de luta ou de fuga. Então, mesmo antes de sentir o medo, a pessoa experiencia a ansiedade, que é a antecipação desse estado de alerta. A coisa funciona assim. Uma parte do nosso cérebro nos ensina a sentir emoções. É o cérebro límbico. E o medo é uma emoção bastante presente em nossas vidas, porque, como eu disse, faz parte da nossa autopreservação. Como o medo é uma sensação, ele pode ser real ou não. Sua causa pode ser real ou não. Ele pode ser mera criação mental. O medo pode ser real quando ele surge a partir de situações de perigo. Ou então, ele é irreal. Ele surge a partir de preocupação de que algo aconteça da forma contrária ao que desejamos, ao que estava previsto. Sabe aquele medo de que não vai dar certo? Sabe como é? Então, se você age de forma exagerada em relação ao medo, um estado de alerta que seria para proteger o indivíduo, para resguardar a sua vida, acaba por se tornar um estado patológico, um vício mental, que te faz temer o que sequer é uma ameaça de fato. Aí o medo, nesse caso, ele pode causar o estresse, a ansiedade, e isso tira o teu sono. A insônia, aquela velha história de passar a noite em claro, ou de acordar a todo momento, ou de achar que dormiu bem, mas pela manhã você não consegue as forças suficientes para viver o dia, porque continua exausto, não é assim? Qual é a causa disso aí? Qual é a causa da tua insônia? Você tem medo de quê? Você já tinha parado para pensar sobre isso? O medo, gente, ele pode ser pautado em algo racional ou em algo que sequer faça sentido, não é isso? E isso não faz a menor diferença para a sua mente. Ela vai tomar como verdade. De qualquer forma, seja qual for o seu medo, ele é totalmente biológico. Ele ativa áreas do cérebro que, ligadas ao sistema nervoso, ativa a produção dos hormônios do estresse, que podem aumentar sua frequência cardíaca e respiratória. E como é que você relaxa, gente, para dormir assim? E não é só isso. Sabe o que acontece em nosso cérebro quando sentimos medo? A ansiedade, o estresse do medo interfere em nosso raciocínio e em nosso aprendizado. E isso porque o excesso de estresse tem efeitos danosos ao nosso organismo. E, dentre outras coisas, pode causar o conhecido deu branco. Sabe como é, né? Ah, menino, na hora deu branco e eu não lembrei de nada, sabe? A gente fala como se fosse algo bem natural, né? Mas significa, na verdade, uma sobrecarga do cérebro, exatamente no local onde a gente armazena a nossa memória recente. Então, uma coisa está ligada à outra. O medo faz com que a gente se ache incapaz de resolver a situação que se apresenta ou que imaginamos que vai acontecer. E esse sentimento negativo pode provocar ansiedade e nos paralisar. E esse branco, esse espaço vazio na sua memória, pode prejudicar o seu desempenho no trabalho, na hora da prova, no momento de sua apresentação, e sua autoconfiança e sua produtividade vão por água abaixo. E como tudo que fazemos habitualmente, isso acaba gerando um ciclo vicioso, porque nosso cérebro se adapta ao que a gente apresenta para ele como rotineiro. O medo do que não existe, o medo fruto de suas preocupações, o medo que vem dessa ansiedade, pode gerar situações que depois vão dar causa a mais medos.
Quer um exemplo disso? O medo de errar bem na hora de uma prova. Quem nunca passou por isso? Mesmo tendo estudado, mesmo dominando o assunto, isso pode estressar o aluno de tal forma que ele dá branco na hora da avaliação e erra questões que sabia, não lembra o que estudou e acaba tendo mau desempenho. E a liberação do cortisol em excesso vai dar mais gás a esse ciclo vicioso. E aí, na próxima prova, se a pessoa não se deu conta do que houve e não tomou as providências, provavelmente vai sentir o mesmo medo e dormir mal, esperando o pior acontecer. Percebe? Cérebro viciado, mente que não relaxa, corpo que não dorme, insônia. A boa notícia é que podemos quebrar esse ciclo. Se tudo é criação da nossa mente, nós podemos reprogramá-la a nosso favor e criar uma mente calma. E a dica que eu te dou hoje é que sempre que você se deparar com uma situação que te assuste, que te cause medo, escreva o que de pior pode acontecer. Porque aí você vai ver que na grande maioria das vezes, esse medo é fruto dessa ansiedade. E o bicho é bem menor, é muito menor mesmo do que o que você pintou na sua cabeça. Aí você tira a coisa do âmbito mental. Você pode também contar para alguém. Isso vai diminuir o tamanho do problema.